tá ali. Eu tô aqui, Jorginho. Opa, gravando. Muito bem, então, senhoras e senhores. Estamos mais uma noite de estudos da nossa Rádio Livro dos Espíritos. Com esse quarteto fantástico de heróis do conhecimento. Senhoras e senhores. Estamos com a etílica Amanda, a grande amante dos vinhos e dos legítimos Scotch Whiskies. Estamos com o primo do Exterminador do Futuro, o Exterminador de Pernilongos, e netinho do Herculano Pires. Hoje já fomos 2 para conta. 2 já hoje, hein? Estou aqui também na minha casa, que é o Senado Romano, apresentando para vocês mais um capítulo do nosso estudo do Livro dos Espíritos com ele. O extraterrestre, o espião e a reencarnação de Lei-Marie, o revisor do Livro dos Espíritos. Aquele que não conseguiu adulterar o Livro dos Espíritos, mas nessa ele vai conseguir. Jorginho. Ai, ai. Jorginho, você sabe onde você parou, Jorginho? Ele não sabe, ele já errou. Ele já errou. Antes de começarmos a gravação, ele já apontou o parágrafo errado. Parágrafo errado. Ele falou que era o 5º parágrafo. E isso quem falou, na última hora eu vou fazer uma marcação aqui, só para não... Só dedurando o Jorginho. Ele tenta sair do nome de tentar, cara. Olhadinho preto. Não tô te enxergando, cara. Mas você tá ouvindo? Tô ouvindo. Não, tá bem. A feiura não é mesmo. O importante é... Amanda, você tá vendo? Eu tô. Todo mundo. Claro. Tá realmente... vendo. Tá vendo? Ela realmente, no meio dessa feiarada que somos nós, ela é digamos assim, é um oásis para os olhos, cara. Você tá me vendo? Agora ficou vermelha a mandinha aí, ó. E você está me vendo? Tá vendo o senador de cabelo cortado? JP Ferreira, simpático, cabelo cortado. Eu não consigo saber o que ela cortou de cabelo até agora, meu Deus do céu. Você deu trabalho pro tiozinho, hein? Cortou cabelo pra caramba. Diferente. Vamos começar, então? A gente parou no último parágrafo antes daquelas perguntas? Isso! É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Hoje a gente vai ouvir a voz de quem? Só Jorginho é que não anotou aonde a gente parou. Manda o senador hoje. Senador... De novo? Já falei semana passada. Não, você falou no encontro nosso. Não, no encontro foi a Amandinha. Semana passada quem leu fui eu. Semana passada foi a Amandinha? Foi eu que li a semana passada também. Foi sim. Foi não? Vocês estão precisando tomar fosfosol para melhorar a memória. Quem leu semana passada fui eu. Então não sei, então, cara. Ginkgo biloba. Então quem vai ler o Babu? Exatamente. Nossa, quebrei o lápis. Eita. Decidam logo. Quem vai ler? Eu volto no Claudinho. Os patrocinadores estão aguardando ansiosamente. Quem vai ler? É você, ó. Já teve 2 votos para você e que 2 votos? Só você que falou 2 vezes meu nome, é o cidadão. Eu voto no Claudinho. Vai lá, Babu. Você tem que continuar o que você falou semana passada, então, Claudinho. Que papinho furado é esse? Mas tudo bem, eu vou continuar, já que vocês não se candidatam. Decidem. Não esqueçam, hein, que na semana que vem aí vai ser outra pessoa, hein? Aí nós sorteamos o nome da Mandinha. É verdade. Então vamos lá. Terminamos o 7º parágrafo, começaremos então o 8º parágrafo hoje. Isso.
Se não há reencarnação, não há mais do que uma existência corporal. Isso é evidente. Se nossa existência corporal é a única, a alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento, a menos que admitamos a anterioridade da alma. Mas nesse caso, perguntaríamos o que era a alma antes do nascimento, e se o seu estado não constituiria uma existência sob qualquer forma. Não há, pois, meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não a tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária? Num e no outro caso, qual a sua situação ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que dá no mesmo, que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, formulemos as seguintes questões. Primeiro, por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Por que, Amandinha? Aptidões diversas porque já viveu outras existências, né? Porque Deus concedeu essas faculdades para você. Mentira. Bota ponto positivo para ela aí, que ela tá prestando atenção na aula. Eu tô precisando de ponto. E aí, Jorge, o que você me diz? Cara, eu tô meio assim, ó, Claudinho, dá uma olhadinha em alguma tradução aí, porque aqui, ó, na tradução do Evandro aqui, tem uma coisa que fica diferente, ó. Ó, se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, certo? Beleza. Caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e o estado em que se achava, não constituía um jeito sob uma forma qualquer. Não, é que o pessoal muda, né? Mas aí é que tá, jeito é diferente de existência. Quer dizer, o que é isso aí antes do nascimento? Quer dizer, não existia, porque ela não pode existir antes de ser criada. Então, ela não podia ter uma existência. Quer ver, ó? O meu... Aí é que tá. Então, a pergunta do francês aqui eu acho mais interessante do que essa, porque aqui dá uma ideia de você duvidar se antes de Deus nos criar, já existia uma ideia, entendeu? O jeito aqui é o seguinte, se você era uma ideia na cabeça de Deus, você já era alguma coisa? Não, por isso que tem que tomar cuidado com essas traduções. Ó, a minha está aqui, ó. Se nossa existência corporal atual é a única, a alma de cada homem é criada no momento do seu nascimento. Aí, vírgula, a menos que se admita a anterioridade da alma, e, nesse caso, se perguntará qual foi o estado da alma antes do seu nascimento, e se esse estado não constituía por si só uma existência sob uma forma qualquer. Que aí, essas traduções da FEB aí tá bem esquisita, hein? Amandinha, o seu livro é igual ao meu, né, querida? É igual ao seu, Hoje eu tô igual ao seu. Então, eu tô com uma tradução da FEB aqui. Não tá escrito dessa forma, não. Risca, eu já falei, joga fora desses livros seus aí. Mas vem cá, porque esse tradutor que você tá vendo da FEB pode ser o Guilherme Ribeiro, porque esse que eu tô vendo é do Evandro. O Guilherme Ribeiro é o mais antigo. Deixa eu ver se tem o tradutor aqui. Esses PDF, acho que eles não trazem. Tá lá na primeira página, você tem que botar lá na primeira página.
Não traz. Não, aqui não tem. Mas deve ser desse aí mesmo, do Guilherme Ribeiro. É ele mesmo, o Guilherme Ribeiro. Porque o Cláudio, o Guilherme Ribeiro foi o tradutor quase que oficial da FEB desde o século XX. Ele foi o grande tradutor. Eu gosto dele, mas eu acho que essa colocação do jeito ou da forma, elas não mudam. Mas ela traz uma questão que fala bem sobre isso. Se você não existia antes, falar de existência não existe. Porque é o seguinte, se Deus te criou na hora, é porque você era apenas uma ideia. Ou seja, uma ideia que é um projeto, quer dizer... Então, você não pode ter aptidão porque você não era nada, você nem existia. A alma realmente nasce junto com o corpo. Aí sim. Bom, segundo, nessa discussão aí de aborto, que não sei o quê, segundo dizem, né, a própria igreja, acho que tem estudos a respeito disso, ela fala que até não sei quantas semanas que o feto ainda não tem alma. É o que eles dizem. Eu não lembro a quantidade de semanas que eles falam, mas tem tipo um estudo assim. Que até tanta semana, tipo assim, 2, 3 semanas, uma coisa assim, que o feto não tem alma ainda. Então, não sei de onde eles tiraram isso, né? Deve ter sido... Se não tem alma, não tem vida, então pode abortar, ué. Pois é. Estranho isso. Porque, na verdade, quando eles falam assim, ó, que o aborto acaba com a vida, é um contrassenso. Porque você pensa bem, se o aborto cortasse a vida, não tem por que o aborto não ser algo considerável, porque se vai acabar e não vai existir mais nada, então não tem problema, acabou com a vida, acabou com qualquer problema. A questão do aborto é que ele não termina, ele corta a existência, mas não acaba a vida, porque a vida é do espírito. Aí também tem outra questão também. Por que, digamos assim, caso não haja uma alma nas primeiras formulações do espírito, ainda muito embaçada, ele tem sensações, entendeu? Por que ele vai se lembrar se a mãe não queria? Por que ele nasce com trauma já, no caso de um estupro? Porque se ele não existia antes, né? Então, aí, enquanto nós não criarmos uma condição de ter uma certeza que a vida é do espírito, aí sim, aí, na verdade, o aborto, como o espiritismo condena, é real. Porque não importa a maneira com a qual você venha a se formar. A partir do momento que você encontra um corpo, você já tem um projeto de existência, né? E você cortar esse projeto, você mexe com o sistema da pessoa. Também, se fosse isso, por que também não aceitar a pena de morte, entendeu? Então, que assim, a igreja, as religiões tradicionais, elas cortaram essa ligação com o plano espiritual. Então, eles não têm informação do outro lado. Então, eles seguiam o quê? Exclusivamente pelo texto bíblico. E a Bíblia, a gente sabe que não explica tudo. Então, eles ficam, né, perdidos. Eles têm que criar uma teoria a respeito dessas dúvidas e questões que a Bíblia não dá a resposta clara. E aí, Amandinha, presta atenção disso. Não, tô ouvindo aqui. Ouvindo aqui. Então, por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? É aquilo que a gente sabe desde o tempo de Sócrates. Que ele procurava extrair das pessoas um conhecimento que as pessoas achavam que não sabiam, mas sabiam. De onde que eles sabiam? É de vidas passadas, não é dessa vida.
Não tem como não ser, né? Porque aqui fala no Livro dos Espíritos, porque esse texto de Kardec é uma coisa muito correta. Porque se você fosse criado toda vez a primeira vez, você nasceria, digamos, sempre o mesmo, bobo, entendeu? Você tinha que ser formado no momento. Então, por que você nasce com uma condição de poder vivenciar um século diferente se você não tem aprendizado? E em cima disso tá. Fala, Babu. E em cima disso também, dessa teoria da igreja que a gente é criado a partir da concepção do corpo, aí daria aquela coisa que o homem é o centro do universo, vamos falar, porque Deus criou diferente das demais criações. A gente já sabe que não é assim, a gente é um princípio inteligente, ignorante e simples que vai passando por todos os reinos. Então a gente tem que perder essa visão que tudo é feito para o homem. Não, o homem está encaixado nesse meio da natureza aí, dos reinos, e tem que, como é o mais avançado por hora, tem que ajudar as demais cadeias. Sim, Babu, você tem razão, porque foi essa ideia que fez nascer esse antropocentrismo exacerbado. O homem é o centro, ele é o mais importante. E quando, na verdade, a natureza, ela faz, digamos assim, um elo com tudo. Se você mata uma coisa, você perde outra. Mas as igrejas que são biblistas transformaram o seguinte, que Deus criou um reizinho à parte e tudo que foi criado por Deus foi para servir esse cara e ele fazia o que ele quiser. A novela do senador ontem, a Gênesis lá, que mostrou o nascimento de Adão e Eva lá. Tudo feito, tudo bonitinho. Não, e achei até engraçado. Às vezes é até cômico você assistir. Que aparece, depois que eles foram expulsos do paraíso, a Eva começa a crescer a barriga dela, e o Adão pergunta, mas por que está crescendo sua barriga? O negócio é até cômico. Imagina a cara do senador assistindo a novela. Eu tava passando o canal uma hora, aí quando eu falei assim, o senador tá assistindo novela nova, aí eu coloquei lá só pra ver. Aí tava rolando uma DR lá. Que o Adão começou a andar com pressa, deixando a Eva para trás, a Eva queria falar com ele, rolou uma primeira DR ali já, conhecida da humanidade, tá ligado? E, Babu, aí é que a gente começa a perceber como é que os erros acontecem, né? É claro que nós estamos falando isso vendo hoje. A pergunta é, pela Bíblia, Adão e Eva eram seres ingênuos, inocentes. A pergunta é, como é que ele pediu para Deus uma mulher, se ele não sabia o que era uma mulher? Porque está na Escritura. Deus, eu quero uma companheira. Ele não pediu alguém igual, ele pediu alguém diferente. Mas se ele nunca tinha visto uma mulher, por que ele pediu uma mulher? Ele não sabia o que era. Mas não critique a novela do senador. Deixa ele assistir. Não, eu não vou tirar essa noção. Agora, continuemos. Para ele não, hein? Não vamos dar spoiler, não. Não vamos dizer que a Eva teve 2 filhos e que teve aquela morte lá. Aí depois o outro filho foi casar com outra mulher, largou a casa. Não vamos falar para ele isso, não. Senão vai estragar a surpresa dele. O senhor está mal informado a respeito da Bíblia. Porque Adão e Eva não tiveram só 2 filhos, eles tiveram muito mais do que 2 filhos, tá? Leia a Bíblia, o senhor não está lendo a Bíblia, hein? O senhor vai para o inferno. Mas ele teve Caim e Abel, filho. Essa história do 3º filho, que era 7, é uma história meio depois. Não é só o 3º filho, não. Lá, leia a Bíblia. O senhor está mal informado a respeito da Bíblia. O senhor é um mau leitor da Bíblia. O senhor não é um cristão decente. Não sou mesmo. Depois você me fala qual versículo aí que eu vou ler, porque eu nunca vi falar sobre isso. Adão e Eva é que nem as famílias antigas, que tinham tipo 10, 12, 11 filhos, tá ligado? Mas, vamos lá para 2. Onde que é isso? Depois que Caim foi expulso da família, ele foi casar com uma mulher que ele encontrou, que nem tinha, né? Você pensa bem, ele foi expulso,
porque Deus achou ruim ele ter matado Abel, aí ele encontrou uma outra família e criou um outro tipo de grupo judeu. Mas como é que tinha outro grupo se só eles eram os únicos? Digo e repito, o senhor está mal informado a respeito da Bíblia. O senhor é um péssimo leitor da Bíblia. O senhor não é um bom cristão. Dois, vamos lá, vai, continua. Segundo, de onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? Com uma vida só a gente não explica, né? Não explica. Continua, o senador está no bate-papo. Terceiro, de onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? Quarto, de onde vêm para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Quinto, por que alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros? Sexto, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança hotentote de peito e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Aí é uma pergunta interessante, porque aí você pode fazer assim. Porque você pensa bem, se uma criança, vamos chamar assim, recém-nascida em Yanomami, você traz para a cidade desde pequenininha, e ela começa, apesar de ter nascido numa aldeia indígena, ela não vive mais numa aldeia indígena, ela pega outra cultura. Eu tenho certeza que se você botar ela numa escola, ela vai aprender normalmente. Ou seja, a formação dela indígena, o sangue dela, não faz o espírito ser diferente, né? Não, é o que a gente já viu. Hoje em dia, como já está quase acabando todas essas tribos, essas coisas, então essas tribos de hoje em dia já são espíritos mais evoluídos, já são com uma certa bagagem. Mas na época de Kardec, bem antes, essas tinha muito mais selvagem, falar índios, e nem todos da tribo estavam no mesmo pé, tinha aqueles ainda que estavam iniciando as primeiras reencarnações ali. Então era meio novato, assim. Olha, Babu, olha, disso eu também tenho um pouco de dúvida em relação a isso, porque olha bem, se nós pegarmos o ano de 1500, né, quando o Cabral chegou aqui, você está dizendo o seguinte, que em 1500, aquelas almas bugres que os portugueses encontraram aqui estavam nas suas primeiras encarnações, é isso? Nem todas ali, por isso que eles sempre tinham um pajé, um cacique que coordenava todo mundo, e o restante seguia eles, porque não eram da mesma linha evolutiva, não estavam no mesmo patamar. Bem, hoje a gente vê muito isso, hoje a gente vê muito pastor, muita gente levando um monte de gente para onde quiser, porque essas pessoas também não têm um raciocínio, se deixam levar por qualquer coisa, por isso que você tem um... Naquela época também era do mesmo jeito, você tinha os pajés ali, você tinha os caras manda-chuva, só que o pessoal ali, a grande, como que eu posso falar, a grande virtude dele, que eles governavam para todos ali, não era mentindo, né? Então esses pajés, esses caciques, governavam para todos, e esses que eram governados, nem todos estavam no mesmo grau de evolução, alguns ali eram bem iniciante ainda. Babu, não sei, para mim essa é uma discussão assim, ainda um pouco, não sei o que o Claudinho Ávila pensa ou a Amandinha, mas para mim ainda é uma interrogação, porque você pensa bem, se fossem espíritos ainda bem iniciantes, eles não iam saber reagir ao encontro dessas duas civilizações,
Por exemplo, assim... Mas eles se encontravam com outras tribos. Porque, Babu, olha bem, quando Montezuma encontra o Cortez, Montezuma tem um preparo para encontrar Cortez, entendeu? Ele não encontra um cara obtuso, não sei, a minha compreensão é que naquele momento espíritos, mesmo tribais, já tinham um certo preparo para encontrar esse sistema, entendeu? Não sei o que o Cláudio acha, mas eu fico pensando assim, se Montezuma tinha um preparo, na hora que ele encontrou Cortez, Cortez não encontrou um cara obtuso, um cara meio ingênuo. Mas aí, era outra cultura. Mas aí, vamos pegar por partes. Aí você fala de uma tribo brasileira, depois você fala de Montezuma, nessas tribos, assim, você tem as mais adiantadas e as mais atrasadas. Você pegar uma asteca comparado com alguns tipos de índios brasileiros, os caras estavam milênios anos de luz que é a tribo brasileira. Então você tem vários partes. E é a mesma coisa o que acontece quando há reencarnações de outros espíritos no planeta Terra. Eles conseguiram, vamos falar, mais atrasado, planetas mais atrasados, eles conseguiram, por merecimento, renascer na Terra. É a mesma coisa. Se a gente achar que, tipo assim, todos os índios eram superiores só porque acreditavam em Deus, tinham uma astrologia, tudo normal, assim, tipo, até que legal, mas o que eu tô falando, os cabeças eram os caciques, eram os pajés ali do negócio. O restante ali era tudo mais ou menos ainda. Aí por isso que eu falo, a importância dessas tribos indígenas como as primeiras reencarnações. Renasceram ali, foram guiados, tudo mais, tiveram esse contato com o homem branco, que foi uma puxada de evolução para eles. A partir dali, eles começaram a reencarnar no meio, tipo assim, da população normal, na Europa, na América, no meio como tu fala mesmo, no meio da sociedade. Aí começou, tanto que hoje você vê que as tribos são praticamente inexistentes, né? A gente sempre tem que ter um começo, a gente não pode achar que só... Por isso que eu estou falando, a gente tem essa ideia de achar ainda que o índio era inferior momentaneamente, como alguns espíritos, mas você tinha uns cabeças ali para guiar eles. Deus não vai deixar, tipo, só vou botar no cego lá e eles se viram. Tanto que veio os capelinos para conseguir guiar a gente, dar uma noção para a gente. E com os índios também, você tinha umas almas mais preparadas para ser os caciques ali, os pajés, para guiar esses montes de alma, para poder eles ter uma noção e depois caminhar com a própria perna. Não era tão no cego assim de, não consegue fazer nada. Mas comparado com o homem branco já de uma sociedade, o homem branco já tinha uma certa bagagem. Fala, senador, o senhor que está querendo aí. Eu não acredito nessa tese de que os indígenas eram espíritos ainda inferiores, porque você vê pela sociedade, mesmo no Brasil, as sociedades indígenas do Brasil, eles tinham um desenvolvimento assim bem grande. A gente olha só pelo lado material. Na Europa tinha aquelas construções, os índios viviam pelado em cabana. Essa parte material aí, para mim, eu não considero isso como inferioridade. Então, as pessoas veem isso como um sinal de inferioridade. Os índios eram inferiores aos europeus, porque eles viviam em cabanas de palha, não sei o que. Para mim, isso não tem parâmetro para designar que eles sejam inferiores. Isso eu falo por uma história que tem num livro que eu tenho lá, que é uma coletânea de documentos históricos da época da colonização no Brasil. E ele fala sobre uma expedição de alguns portugueses que vieram para levar madeira do Brasil, para o Brasil. Isso é no século XVI. Então, o índio, ele cortava a madeira e entregava para o português. Então, de tantas vezes que os portugueses vinham para pegar a madeira, os índios um dia, perguntavam, ficaram assim, nossa, por que tantos, querem a madeira aqui, Então, eles perguntaram para o português, falaram, você não tem árvore lá onde você mora, não?
Aí o português falou, não, nós temos. Mas por que então vocês vêm aqui pegar madeira aqui? Ah, é porque a gente pega madeira, a gente extrai o negócio lá, a gente faz uma tinta. Ah, tá, mas vocês precisam de tanta madeira assim? Ah, é porque a gente precisa acumular, nós precisamos vender e aí acumular riqueza, então a gente precisa de bastante. Aí o índio falou, pô, mas eu vivo aqui nessa terra desde sempre. Meus avós viveram da terra. Nós nunca precisamos acumular nada. Assim como os meus filhos, meus netos, vão viver dessa terra também. Então vocês não regulam bem na cabeça. Uhum. Mas, senador, mas aí que eu falo para você, eu também não considero que morar no mato seja inferior. Eu falo em questão de inteligência. Se a gente pegar uma linha evolutiva, a gente tem que... Até Emmanuel fala assim, ó, precisava acabar. Não acabar, né? Estou colocando esse grosso modo com os indígenas para vir uma sociedade maior, porque os indígenas, se deixar, ia ficar só naquele mormaço, não ia progredir muito. Então precisava do contato do homem branco para fazer progredir tudo. A gente tem uma linha evolutiva. Se a gente pegar uma que Kardec fala, os espíritos falam assim, ó, desde que o homem começou a viver em sociedade, instituiu o casamento, ele é mais evolutivo daqueles que ainda não vivem assim. Então a gente começou a construir leis, começou a construir escolas e tudo mais. A gente peca muito porque há muita desigualdade social no planeta ainda. Mas se a gente pegar, eu estou falando nessa linha evolutiva, por isso que eu falo assim, que é um pouco superior, e já é um dos espíritos de quem uma sociedade, seja europeia e tudo mais, já é um espírito um pouco mais inteligente para criar sociedades e leis e tudo mais, do que os índios. Os índios tinham suas leis, tinham seus negócios, mas não ia sair daquilo. E o plano de Deus, o negócio daí que a gente pega essa linha, é coisa mais que isso. E isso, o que a gente vive hoje também é só uma transição. Vai surgir outra sociedade que a gente vai ser inferior a essa outra sociedade também. Eu não sei, eu tenho, sinceramente, dúvidas a respeito disso daí. Não tenho, assim, essa certeza aí. Sinceramente. Fala aí, e Amanda, o que você pensa? Não, eu já estou só ouvindo. Porque eu coloquei isso, porque essa colocação do sexto aqui, né? Porque há selvagens e homens civilizados. Se tomar de uma criança otetonte, recém-nascida, e a educar nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? Sim. Agora, a questão dele aqui, do Kardec, aí é que está, pela leitura que nós tivemos da Revista Espírita, dá uma impressão, não estou dizendo que ele tinha uma ideia, um preconceito social tal, mas dá a impressão que o professor Rival, ele era eurocêntrico, realmente. Ele vivia na Europa, ele era quer dizer, então, digamos assim, se eu levasse um bebê Yanomami para educar na França, ensinar o francês, ele ia aprender francês e estudar normal, porque é o espírito que comanda. Sim. E ele vai estudar, ele vai, mas aí eu volto, é a mesma coisa que a gente está nessa terra aqui, a gente não pode ir para um planeta superior, porque a gente não alcançou ainda certas coisas. E por isso que eu falo assim, a gente tem degraus nas escadas. Os índios eram um degrau, assim como os homens das cavernas eram um degrau também. Era um estágio evolutivo. Tanto que hoje, se fosse assim, vamos falar, a gente já sabe que numa sociedade futura aí, não vai ter mais índio. Porque seria até uma discrepância. Porque se fosse todo mundo igual, assim, os índios não iam acabar nunca. Sim. Por isso que na sociedade do futuro, todo mundo vai estar mais ou menos, tipo assim, todo mundo na mesma faixa evolutiva. Por isso que eu falo assim, a gente tem uma linha evolutiva que começou das cavernas, vai indo, você vai traçando. O índio é uma parte dessa... Hoje em dia, como eu já falei, hoje já está tudo misturado, você pode pegar uma criança lá do Xingu, lá, trazer aqui, que pode ser o Newton também, mas lá atrásão, era um espírito um pouco ainda inferior. Não que, tipo assim, era uma distância enorme. Tipo assim, eles estavam no 1 e o homem da sociedade estava no 10. Vamos falar de uma escala de 1 a 10.
Tava ali, ó, 4, 6, 5, o homem da sociedade moderna era 6, eles estavam no 4, nos 4,5, 5, não tinha uma distância muito, é que a gente também pensa, assim, quando fala isso, que tem uma distância absurda, não era, mas é tipo assim, de 1 ou 2 pontos que, para viver numa sociedade já é alguma coisa. Sim, claro. Beleza. Porque basta ver o seguinte, né, gente? Ontem, quando se iniciou as vacinações, tal, que chegaram lá numa tribo indígena, uma índia, né, enfermeira formada em Manaus, foi a que recebeu a primeira vacinação e começou a trabalhar. Só que ela era enfermeira formada. Ela se vestiu realmente representando a sua cultura, mas ela falava bem, ela falava o idioma nativo, mas era uma pessoa que, se você saberia que ela é indígena só pelo formato do corpo, porque senão, pois, se ela nascesse branca, seria ocidental normal. E era enfermeira formada. Quer dizer, o espírito, porque o que eu gostei desse questionamento lógico do Kardec aqui, é que nós, espíritas, temos que ter uma noção. O espiritismo trata de nos chamar a atenção que o corpo é provisório, mas a nossa atenção nós falamos do espírito, é outro nível. É outro nível. Porque o corpo... Pode ir, Jorginho, pode ir. Entendeu? Se nós falarmos somente do corpo, aí a ideia básica do que ele fala aqui é verdade. Nós teríamos ainda pessoas inocentes e pessoas diferenciadas. O espírito não, porque ele encarna em vários pontos, entendeu? Uhum. Não, que hoje, como eu falei, essa disparidade, não tem muita diferença quem nasceu numa tribo indígena hoje, porque o homem já penetrou em tudo ali já. Tanto que você tem muito relato das histórias antigamente, dos portugueses, de outros povos, holandeses e tudo mais, tipo assim, com os povos indígenas, eles achavam eles muito preguiçosos. Assim, não, já cacei por hoje, tá bom. Não quero mais saber nada com nada. Então preciso de uma evolução ali, precisou do trabalho árduo. Por isso que eu falei assim, a sociedade, essa evolução divina que a gente está subordinado, vai ter várias etapas. Isso é verdade. Tem que haver, tem que existir um tipo de choque de cultura para criar um mix, né? E aí criar-se uma nova cultura, pegando o que é bom de um, o que é bom do outro e querendo alguma coisa diferente. Isso está na Gênese, realmente. E aí, isso já é por isso que eu falei assim, nessa que o europeu fala assim, os índios é preguiçoso. Você trazer um índio que estava acostumado a pescar e só que era necessário, e depois não fazia mais nada o dia inteiro, você trazer para uma sociedade urbana que você está no desenvolvimento ali, ele não ia aceitar aquilo. Ele falou assim, não, para que eu vou ter que trabalhar 8 horas por dia? Se na mata eu só caçava uma horinha e depois já ficava de boa. Não era uma ideia evolutiva presente para Deus, tipo assim, da linha evolutiva. Você, tá certo, você tem o que você quer, que só é o necessário, só que não é só isso. Você faz parte da minha engrenagem de evolução, que eu preciso fazer todo mundo andar para frente. Então você não podia pegar simplesmente um e tacar numa sociedade que muitos não iam aceitar. Não ia aceitar. É isso Vamos mesmo. seguir aí? Vamos seguir. Gente. Perguntamos qual a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais ao nascer ou não são. Quanto a isso, não há dúvida. Se são iguais, por que essas tamanhas diferenças de aptidões? Dirão que dependem do organismo. Mas, nesse caso, teríamos a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não seria mais que uma máquina, joguete da matéria. Não teria a responsabilidade dos seus atos. Tudo poderia atribuir às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou assim. Então, por que essa superioridade inata conferida a alguns? Essa parcialidade estaria conforme à sua justiça e ao amor que dedica por igual a todas as criaturas?
Fala, Claudinho. Você quer falar alguma coisa, Claudinho? Não, aqui a gente vê, né, como não tem lógica nenhuma essa história de que a alma é criada no instante do nascimento. Não tem o menor sentido, quer dizer, Deus é parcial, porque dá inteligência para uns e para outros não. Dá a riqueza material para uns, para outros não. Né? Às vezes uns nascem com defeitos físicos, outros não. E aí? Defeitos psíquicos, a pessoa que nasce, né? Fala, Mandinha. Não, é isso mesmo, cadê? Ou não? Não tem como, Amandinha. Não tem como. Ou é não. Tudo. Onde que tá a justiça divina, né? Se for pensar assim. Então... Mas isso foi explicado. Isso foi explicado. É que vocês não assistiram o capítulo da novela ontem. Vocês foram dormir. Não. Isso foi explicado ontem na novela. Eu estava lendo e depois assisti um pouquinho de TV. Aí quando eu vi lá, eu cheguei no DR do Adão e Eva. Eu falei assim, não, DR tá... É algo particular. As diferenças existem por causa da maldade do homem. Ô Jorginho, e fala pra você, aquela ideia bíblica de Adão com uma folhinha aqui, tampando aqui, nada, os caras já tinham um negócio de couro já. Os caras já tinham um negócio no peito aqui, tipo, que já fazia um saiote já também. Não tinha só a folhinha, não. Aí é que é o problema, que você pensa bem. Se você lê, eles eram ingênuos inocentes. Eles não tinham, digamos, os olhos eram puros. Eles não viam a nudez. Como é que ele vai imaginar roupa? É a mesma coisa que Cabral, quando chegou no Brasil, falou para o índio, você está nu. Pô, mas o que é estar nu, meu filho? Que raio de roupa, que coisa esquisita você aí, entendeu? Os caras, quando andam nus, de costume, você não vê nudez. Então, essa coisa da Gênesis aí, você tem que me dizer que livro de Bíblia é esse aí, porque tá meio esquisita essa história, cara. As doenças, os defeitos físicos, é por causa da maldade do homem. É por causa do erro do homem e da mulher, principalmente. E digo mais. Aí tá certo. A mulher é a culpada. Já está para a responsável pela queda do homem aqui, ó. Tô em minoria aqui, hein? E digo mais. Eu não sou assim um expert, mas Eva estava maquiada. Ela já tinha uma maquiaginha ali, ela tinha um penteadinho ali. Tem que ligar para esse pessoal que faz essa novela, cara. Eva maquiada. Que era uma Eva egípcia. Oh, Deus, viu? Vamos embora, senador. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores e progressivas e tudo se explicará. Os homens trazem ao nascer a intuição do que já haviam adquirido. São mais ou menos adiantados, segundo o número de existências por que passaram, ou conforme estejam mais ou menos distanciados do ponto de partida. Precisamente como, numa reunião de pessoas de todas as idades, cada uma terá um desenvolvimento de acordo com o número de anos vividos. Para a vida da alma, as existências sucessivas serão o que os anos são para a vida do corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos de 1 até 80 anos. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores, e que na vossa ignorância julgais todos eles nascidos no mesmo dia. Perguntareis naturalmente por que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Mas se a nuvem que vos oculta o passado for afastada, se compreenderdes que todos viveram por mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, na sua justiça, não poderia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Mas com a pluralidade das existências,
A desigualdade que vemos nada tem de contrário à mais rigorosa equidade. É porque só vemos o presente e não o passado, que não o compreendemos. Este raciocínio repousa sobre algum sistema, alguma suposição gratuita? Não, pois partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade de aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. E verificamos que esse fato é inexplicável por todas as teorias correntes, enquanto a explicação é simples, natural, lógica, por uma nova teoria. Seria racional preferirmos aquela que nada explica à outra que tudo explica? Sim, porque, olha, novamente, é uma repetição. Se nós não começarmos a pensar na condição de espírito que atua no corpo, nós não vamos parar de agir com o mesmo padrão de comportamento que nós temos agora. Porque quando nós fazemos isso pela doutrina, nós passamos a olhar uma forma nova ou melhor, renovada de existir. Quer dizer, digamos assim, era para nós, os espíritas, serem não uma parcela diferente, mas terem comportamentos bem diferenciados do que a maioria. Porque nós teríamos que olhar o espírito atuando na sociedade, digamos assim, né? Seria essa é a realidade. Nós não. Nós pegamos a materialidade e dizemos que o espírito tem que viver isso, e não é. É muito pelo contrário. Nós temos que passar por isso. Nós éramos para ser mais simples, ter menos coisa, comer menos. O espírita deveria ser mais ecológico no pensamento. Ele deveria ser, inclusive, vegetariano, porque tem que ter respeito pelas almas dos outros. Ele não seria um racista estrutural, não teria preconceito social. Quer dizer, se nós não fizermos essa transformação mental de olhar o espírito atuando, nós vamos manter esse padrão. Fala, Claudinho. Então, mas aí eu pergunto, se a gente fizer como você falou aí, consumir menos, não sei o que, nós não estaremos repetindo o comportamento dos índios? Porque os índios só comiam quando tinha fome. Eles não caçavam para acumular. E aí? Exatamente. Por quê? Porque se nós vivêssemos de maneira mais, digamos assim, minimalista. Minimalista, a forma da economia do mundo hoje seria diferenciada. Ou seja, nós teríamos progresso intelectual, tecnológico, mas, digamos assim, a separação de castas de quem tem mais, quem tem menos, seria diferente, porque no mundo da inteligência, a nossa visão em relação ao mundo, ela seria muito mais altruísta, porque você sabe que você é provisório, mas você tem que melhorar o meio ambiente, porque aquele pessoal que virá terá que encontrar um mundo melhor, e ainda mais inteligente. Se eu fizer para o mundo melhor, eu estou fazendo para mim, porque a próxima vez que eu voltar para cá, eu só vou encontrar minha obra boa. Então, nessa discussão que eu citei aí desse documento histórico dos índios e do português, qual que estaria sendo o mais lógico, então, do seu ponto de vista? O mais lógico seriam dois, porque, digamos assim, são culturas que se encontram. Se você pega a visão tecnológica ocidental do português, que é a cultura do avanço, e você pega a cultura da participação do indígena, nós teríamos um homem novo. Porque quando duas culturas se encontram, uma não é para abafar a outra, elas são para se mesclar, para criar uma nova experiência. Entendeu? Tudo bem, aí o senhor foi politicamente correto, mas aí eu quero saber se o português não está sendo consumista e o índio não está sendo mais inteligente em respeitar a natureza. Mas o índio não conhece a nossa realidade. Se ele vivesse que nem nós, será que ele ia pensar daquele jeito? Porque ele não entende, digamos assim, os dois não entendem ecologia.
Quer dizer, ele está acostumado a viver num ambiente onde ele partilha com esse ambiente. Mas se você falar de ecologia para ele, ele não entende isso. Agora, o português é a mesma coisa, ele não entendia de ecologia. O que ele entendia é o seguinte: tudo que tem na natureza tem para me servir, porque eu sou antropocêntrico. Agora, você entra duas culturas diferentes. Se você pegasse, você seria ecologicamente correto e teria essa cultura de aprender ecologicamente correto. Não tem diferença nisso. Agora, eu prefiro ainda... O senador está pensando assim, falou e não falou, não respondeu minha pergunta. Mas é uma coisa complicada, por isso que eu falo para vocês, a gente teve grandes povos aqui que deixaram para a gente as pirâmides e tudo mais, e esse conhecimento foi perdido, porque eram povos de outros planetas que vieram espiar suas coisas aqui, espiaram e largaram embora. E se a gente for expurgado daqui também, que nem o Jorginho fala, a gente vai chegar no outro planeta, a gente não vai saber criar nada. Que hoje a humanidade, do jeito que está aqui, a maioria se morrer e foi expurgado para lá, não consegue fazer uma casa de bambu, de pau a pique, tá ligado? Então, aí voltando àquele negócio também, que eu falei para você, ó, o índio está um pouquinho abaixo daquela... O índio era um pouco mais moral, que ele vivia com aquilo que tinha. O homem, em uma sociedade que nem a Amandia falou, vai precisar de mais coisa. É que a gente exagera nesses confortos nossos, né? A gente quer sempre mais. Aí a gente... É essa parte moral que a gente precisa conquistar. É a mesma coisa que eu faço a comparação hoje, ó, nós que estamos aqui no Brasil, se a gente pegar uma Noruega da vida, a gente aqui, em questão de inteligência, não perde para o norueguês. O que a gente perde para eles pode ser mais imoral, que eles conseguem se organizar, eles têm uma moral bem melhor que a nossa. Porque isso é fruto. Porque lá atrás era tipo assim, era mais inteligência num povo europeu que não se educou a moral, aí se corrompeu, aí é o que a gente viu hoje, esse excesso de coisa. E hoje a gente, tipo assim, não está tão disparado assim de inteligência, nós aqui com um povo mais do primeiro mundo, o que a gente perde em moral. E são degraus que a gente calçou até aqui. Então agora a gente está melhorando moral, daqui a pouco a gente vai estar que nem um norueguês da vida aí, com mais moral, é tudo questão de etapas de evolução. É que nem ele fala aqui, ó, vocês só enxergam um pedaço e não enxergam a evolução toda. E eu também não enxergo, tá ligado? Mas é uma linha de raciocínio que eu parto. Assim, ó, a gente vai passar por algumas coisas que vão ser necessárias. E a gente não consegue explicar algumas coisas porque a gente não tem essa visão ampla, né? É assim que eu penso. E você, Amandinha? Senador concordou? Eu não estou concordando muito, não, mas tudo bem. Ele tá com uma... Não, mas e você, Amandinha? Como é que você vê isso aqui? Não, foi o que eu falei, assim, porque se os índios, eles estão ali vivendo a vida deles, né, tipo, com o que eles têm ali, mas eu acho que se tivessem vivendo como nós vivemos aqui, poderia ser diferente, por isso que o Babu falou, a gente, é que às vezes a gente exagera, a gente não sabe viver com pouco, né, a gente se perde. E aí quando eu falo do índio que está naquela época estava um pouquinho abaixo, era só nessa questão de inteligência tipo assim, de construir uma sociedade maior, de dar igualdade para todo mundo e não ficar dependendo só do cacique, ó, vamos fazer isso. Tinha que trazer todo mundo para pensar individualmente, mas um bem coletivo, fazer o pessoal raciocinar por si só. E essa comparação que eu faço hoje em dia, hoje de inteligência, nós aqui em São José com a Suécia, a gente não está tão distante deles. O que a gente peca é em moral só. Nossa moral não está adiantada. O Babu, eu me lembro, com isso que você acabou de falar, de uma reportagem da Globo. Lembra? Faz uns 4 anos atrás, quando começou uma discussão sobre famílias estrangeiras virem aqui adotarem crianças e levarem para seus países. Lembra? Teve uma série de problemas e não queriam deixar tal. Aí a Globo esteve realmente na Suécia, porque um pouco antes, uma família dos suecos tinha vindo aqui, tinham adotado
dois irmãos, se não me engano, eles eram filhos de uma mulher que tinha abandonado lá da Maré, hoje é tão famosa pelo tráfico, mas realmente eram filhos de favelado. Levaram eles, bebês daqui, quase com 1 ano de idade, levaram para lá. E foram conversar com os meninos, né? Primeiro, eles não falavam mais português, eles não sabiam o que era isso. Eles eram negros, né? Só que ele tinha uma visão. Ele dizia assim, ele perguntou, puxa, eu sei que eu sou brasileiro, mas espera aí, no Brasil tem miséria. Ele via falar de favela porque ele sabia que era de lá, mas não imaginava aquela vida, porque ele foi educado. O cara dirigiu um carro que na época nem tinha aqui, era volante elétrico, ele estava fazendo faculdade, a irmã já era formada. Você pensa bem, ou seja, uma cultura conseguiu abafar a outra. Eles continuavam brasileiros, mas eles não eram mais brasileiros, porque o espírito se adaptou a uma condição de vida, e como espírito, eles souberam responder a isso, ou seja, não houve uma junção. Eles nem falavam português mais. Eles não sabiam falar português, mas eram brasileiros. Que nem a Amandinha vai saber como que é o Bruno Gagliasso lá, com a esposa dele, que eu não sei como que é, que adotaram 2 crianças da África lá, trouxeram pra cá também, tipo assim, vai abafar a cultura deles da África lá. E é por essa razão, não sei se vocês sabem, mas é por essa razão que crianças muçulmanas que são órfãs, é proibido estrangeiro que não seja muçulmano adotar. Vocês sabiam disso? É verdade. Para evitar que você tire. Isso. Aí nós vemos o seguinte, então, a alma em si, ela, quando encarna, não é que ela entra nova, mas ela entra aberta com o seu conhecimento para se adaptar onde está. Você pensa Porque bem. a criança muçulmana, ela não pode ser adotada, por exemplo, se um judeu, se um cristão, se alguém que seja de qualquer religião oriental quiser adotar uma criança, não é permitido. Só é permitido um muçulmano adotar outra criança muçulmana. Mas porque senão ela vai perder a origem muçulmana, ela vai deixar de ser muçulmano. E isso, no Islã, é proibido. Mas você acha que isso é legal para o espírito? Coisas que a religião criou, né? E a religião só cria divisão. Isso que eu estou falando, porque se a gente pensar numa sociedade futura que não vai ter uma religião, não vai ter nada, isso é um retrocesso. Porque eu vejo nesse caso da criança que foi para a Suécia, que o Jorginho explicou agora, eu vejo um ganho nela na parte moral e até na parte educacional dela, mesmo que ela tenha perdido todo o contato com o Brasil, mas lá eles vão ver um país totalmente estruturado para eles. Eles vão criar, desde o início, ser criado em uma base mais igualitária. Isso, para o espírito, vai ser um avanço tremendo, que ele vai falar assim, pô, cara, dá para fazer um país aqui que todo mundo respeita, tem o mínimo, todo mundo pensa um no outro, do que deixar daqui no Brasil, na favela. Na favela ele ia ter essa... Do espírito, esse ganho que ele foi para lá é bem maior. Aí que tá, Babu. Aí nós entramos também nessas perguntas o seguinte, se você não crê na reencarnação, mas crê que a existência começa na fecundação, que Deus cria para cá, por que essa criança teve, olha que interessante, teve essa chance? Ao mesmo tempo, a mãe, isso foi famoso, a mãe havia abandonado as crianças e elas foram adotadas para essa região nórdica. Se não me engano, foi Finlândia ou Dinamarca. O Brasil inteiro lutou, teve um problema sério. Essas 2 crianças tiveram que voltar para cá, para a favela. Hoje ninguém sabe mais como é que estão elas. Quer dizer, 2 irmãos ganharam uma chance espiritual de chegar no lugar e se desenvolver potencialidades. Outros 2 irmãos tiveram uma chance, mas foi tirado, ter que enfrentar uma situação diferente. Mas é hipocrisia nossa, né, nego? Isso aí é nosso egoísmo falando. A África podia fazer a mesma coisa com o pessoal lá que foi adotado.
Mas aí que tá, Babu. Se nós temos, digamos assim, aptidões, tal, em relação à reencarnação, a lei da reencarnação também não estava agindo nisso aí? Porque como é que explica um ter conseguido e o outro não? Se Deus permitiu, porque se Deus criou aquelas duas almas naquele momento, ele permitiu que elas vivessem na Suécia. Esses dois não tiveram merecimento, voltaram para a favela, nem sei se tiveram escola pública, entendeu? Quer dizer, então Deus agiu, ou a lei agiu contra elas. Quer dizer, um foi privilegiado, o outro não. Quando você pensa lá, quando você pensa numa vida única, sim, né? Aí um teve preferência, o outro não. Porque nós temos que trabalhar, de novo, gente, sem interromper o nosso estudo, porque quando nós usamos a palavra espírito e usamos a evolução, imortalidade, lei de causa e efeito, reencarnação e livre-arbítrio, que esse negócio de novo, né? Porque se Deus ele age no homem, as religiões bíblicas são teístas. Só que nós somos deístas e teístas, ou seja, Deus não age no homem porque Deus não é a própria criação, mas ao mesmo tempo as suas leis regem não o nosso destino, mas as nossas causalidades. Se não for o espírito, Deus realmente é amargo com a gente. Não, mas aí que eu falo para você da nossa hipocrisia, que eu vou dar um exemplo meio parecido com isso aí. Vamos falar que a dona encrenca recebo uma proposta para trabalhar na Austrália, eu não posso acompanhar. Eu não vou amarrar ela, eu vou assim, não, mas você fica aqui porque eu não posso ir junto, eu vou desejar para ela, vai ser um sucesso, vai ser uma experiência para o espírito ali, não vou falar nem de parte financeira, vamos falar, mas para o espírito vencer outra coisa. Se eu ficar assim, mas eu te amo, não quero que você vá e vou prender você, não tem isso. Eu vou ter que falar assim, mano, isso. Aí que tá, mas você não ama, tá deixando. Não é questão de amar, você tem que ver o que é melhor pro outro. É que a gente tem esse negócio de amor e negócio meio egoísta, né, cara? Então a gente é meio hipócrita em tudo que a gente quer fazer, né, cara? A gente quer reter tudo. Amanda, o que você sabe disso aí? Nada a declarar. Podemos seguir. A Amandinha é uma baba de quiabo, viu? Ela escorrega, ela não se compromete. Na gravação, olha, eu não falei nada. O senador, fala aquela passagem de Jesus para ela. Que passagem você está falando? Tem que ser quente ou frio, morno não serve. Ah, sim, é. Ou é sim ou é não existe mais ou menos. Sim, sim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O resto vem do maligno. Essa da mulher dizer que sim é não e não é sim, esse negócio aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Verdade. É verdade. Vamos embora, vai, senador. Que ele vai ficar acabando o dia já. No tocante à sexta pergunta, dirão sem dúvida que o Hotentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hotentote é ou não humano. Se é humano, por que Deus a ele e toda a sua raça? Por que teria Deus a ele e a toda a sua raça deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se ou não é, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Para ela não há muitas espécies de homens, mas apenas homens, seres humanos, cujos espíritos são mais ou menos atrasados, mas sempre suscetíveis de progredir. Isto não está mais conforme a justiça de Deus? Olha quem acabou de ler aqui, ó. Espécie... Aqui não é nem Marie falando, não. Mas essa colocação aqui deve ser diferente. Ó. Olha só. Quer ver aqui, ó? Eles são espíritos que estão como homens, entendeu? Tá? Ele, aí seria mais...
Leymar sempre querendo adulterar o livro dos espíritos. Não adianta, Leymar. Tava demorando, hein? Tava demorando. Você não conseguiu adulterar o livro dos espíritos lá naquela sua encarnação. Você não vai conseguir agora, não, meu filho. Claro que é a mesma coisa, mas o espírito é mais importante. Mas aqui a gente vê, na verdade, que Kardec aqui se coloca não como eurocêntrico. Não, mas aí, que fala? Quando ele está aqui, ó, quantos espíritos, cadê? Há apenas homens, cujos espíritos são mais ou menos atrasados, porém suscetíveis de progredir. Enquanto já teve esse contato com os humanos, eles já estavam mais suscetíveis a ter essa linha de evolução maior. Então é tudo... tudo é estágio, né? Quando é que a gente pensa ainda no português ainda, a gente dá essa palavra inferior, tá mais atrasado. A gente já pensa que no mundo de hoje, que é tudo mimimi, você não pode usar certas palavras, aí você... Não é politicamente correto. Mas nessa colocação da raça caucásica, ele já mostra que ele não é eurocêntrico, ele não tem uma forma, você nasceu branco, liberal, burguês, então você evolui. Não. É o espírito que conta. Você está branco, então você tem que aproveitar essa chance. Você nasceu negro, reencarna nessa chance. Reencarnou indígena, aproveita essa chance. Quer dizer, as habilidades estão em todas as áreas, entendeu? Se a gente pegasse aquele mundo que a gente viveu praticamente a adolescência 80, 90 ali, né? Que não tinha essa coisa tão globalizada hoje, que nem hoje é tudo global. Hoje você não tem mais barreira, né? Mas para você ver que hoje, tipo assim, quando chega o momento, tá todo mundo preparado, vem a tecnologia, que nem a tecnologia da internet, e vem essa providência divina de botar os homens um em contato com o outro, porque um mais um pouco evoluído com o outro tende a puxar todo mundo para cima. Então, sempre quando vai ter esse progresso assim, sempre a gente se esbarrou num povo no outro com esse intuito, não de escravizar ou de achar que um é melhor, mas a fim de puxar aquele povo para cima, né? É que nas nossas imperfeições a gente começa a escravizar, começa a dar privilégio para um, para outro, e aí a gente se perde na lama. Fala, senador, que você não concorda nada com isso. Rasga tudo o livro dos espíritos. Ele está querendo ler aqui. Não, em alguns outros textos, o Kardec ele dá a entender que ele acha que os europeus são superiores. Aqui não. Mas você acha que o pessoal de São José é superior ao de Jacareí? Eu acho. Aí, ó, esse está sendo eurocêntrico aí, ó. Mas aí, ó, aqui nós, Montezuma, vocês aí, espanhóis, entendeu? Tem que unir para não abafar. Nós aqui tem café, descafeinado. Nós aqui temos maquininha de café. A diferença. Você vê, Abadia? Você viu como a gente pega o gato no pulo ali? Tá vendo? É verdade. Senador, é verdade. Verdade. Então, aqui ele deixa bem claro que não existe espécies de homens. É uma espécie só. Todo mundo é humano. A única diferença é o corpo físico, mas os espíritos são os mesmos. Mentira. E o Jorginho ET? Disfarçado de humano. Esqueci desse detalhe. O Jorginho não é humano. O Jorginho é extraterrestre. Verdade. A Mandinha só falou eu completei com verdade. Verdade. A Amanda tá muito diplomática hoje. Acho que ela não quer, né? Ela tá meio... Tá fazendo que vem eu vou vir diferente. Ela está estudando no Instituto Rio Branco agora, sem a gente saber. Diplomata. Ela quer ficar de bem com todo mundo. E aí, vamos continuar? Vamos lá, acabou.
Eu acho que agora vai entrar nessas... A gente pode parar aqui e deixar para semana que vem, que acho que semana que vem a gente termina tudo de uma vez. Deixa eu pegar o lápis aqui para me marcar isso aqui. Não, mas marca certo, né, Jorginho? Vê se marca hoje, hein? Pode falar mal, quem tá longe, pode falar mal. Desce a linha aí. Desce a linha, aproveitar agora. Tem problema de memória, coisa da idade. Dessa parte que a gente está estudando aqui, tem algum outro livro para a gente olhar também ou não? Eu vou dar uma indicação para você, Amandinha. Jorginho, fala aí que eu vou pegar o livro. Estou querendo estudar. Olha, eu leria, em relação a que fala sobre reencarnação, A Caminho da Luz é bom para fazer esse tipo de trabalho que eu acho interessante. Tem também o livro de Sebastião Camargo, que eu considero muito bom para estudar essa encarnação, como funciona do átomo ao arcanjo, entendeu? Mandinha, Oi. Já que estamos falando de considerações sobre a pluralidade da existência, um conterrâneo de Kardec, a época de Kardec, truta de Kardec, era da Sociedade Espírita, advogado. A pluralidade das existências da alma. Era do tempo de Kardec, trutão de Kardec, show de bola, tanto que foi escrito em 1864, ele era da Sociedade Espírita, e aqui tem até o comentário de Kardec, não sei. Cadê? Esse aqui também é bom, ó. Qual que é esse? O Despertar da Consciência? Da consciência, do átomo ao arcanjo. Do átomo ao arcanjo. Sebastião Camargo. Sobre a intuição de Leon Denis. E aqui, ó, tanto que tem aqui na abinha aqui, tem um comentário que é de Kardec, que ele pega aqui, ó, aí ele fala muito, a obra do senhor Pesani vem muito a propósito projetar luz da história sobre essa importante questão, que é da pluralidade das existências. Ela poupará pesquisas laboriosas, difíceis e muitas vezes impossíveis a muita gente. E é o complemento da pluralidade dos mundos habitados do senhor Camille Flammarion, que, por seu lado, vulgarizou um dos grandes princípios da nossa doutrina. Aí ele fala assim, essa obra veio pela mão de uma pessoa respeitável, que entende muito. Deu aquela puxada de saco, né? Mas o cara era bom. Excelente livro. As minhas indicações farei posteriormente, já que eu não estou em casa. Quer parar a gravação? Ele vai recitar romance. Eu não tenho memória fotográfica, então vou ter que deixar para depois. O Babu já falou que você vai recitar Zíbia Gaspareto aí. Como venceu. Aquilo que eu falei, as pessoas que desdenham muito é porque quer comprar, fica falando mal de romance, mas ele fica lendo escondido. Senador, vai finalizar a gravação? Finalizando, então. Finaliza que a Amandinha quer cutucar o nariz, eu acho. Vai, ela tá...